Boa tarde. Venho cá hoje sábado e domingo desejar-vos a todos que me dão este prazer de me escutar, desejar a continuação de um excelente domingo e que os nossos dias continuem a ganhar forma tal e qual como já vínhamos fazendo num passado bastante recente. É a primeira vez que intervenho depois de Santo Tomé e Príncipe ter anunciado que não tínhamos testes, não tínhamos casos positivos de coronavírus, o que para mim é com grande satisfação que recebi e penso que todos nós, os santomenses, recebemos com muita satisfação esta notícia. O que não quer dizer, e acho que também todos nós santomenses concordaremos, de que teremos que baixar os braços. Não. É mais uma vez mais, isto vem dar-nos ainda mais responsabilidades na tomada de medidas de prevenção. As autoridades são conscientes disto, cada vez mais. A sociedade civil santomense, felizmente, também está cada vez mais consciente. Congratulamos com isto. Eu faço parte de uma campanha que está a decorrer, somos todos Santo Tomé e Príncipe. Ainda ontem tivemos em várias localidades do país, incluindo o estabelecimento prisional. Como nós sabemos, noutros países, também os estabelecimentos prisionais têm sido algum dos focos. Por isso, também tivemos lá, tal e qual como tivemos noutras localidades do país, a distribuir o que, na nossa perspectiva, são meios de prevenção, que é o sabão, e algumas máscaras distribuímos em todo esse estabelecimento. Continuaremos a fazê-lo ao longo do tempo, para além de passarmos alguma mensagem de como se usa, como é que devem, quando e como é que se devem usar as máscaras, como e quando é que devemos usar também, lavarmos as mãos. Todas são algumas mensagens que nós temos vindo a passar, através, sobretudo quem está no terreno, a Elizabeth Carvalho, o Alexander, Dom Alexander, Antonieta Almeida, para além de grupos, vários outros que nós temos, que esta campanha tem vindo a apoiar no terreno para a distribuição dos materiais e meios de prevenção ao nosso alcance, de acordo com as nossas disponibilidades e capacidades. Como devem ter reparado, eu interrompi, devido a essa situação temporária de coronavírus, interrompi uma série de vídeos online que tinha vindo a fazer sobre a problemática do desenvolvimento de Santo Tomé e Príncipe. O último que fiz foi em dezembro, finais de dezembro, em que trouxe aquela máxima para mim, que é o ver para crer, em que eu lancei o desafio do estabelecimento de uma parceria entre Santo Tomé e Santo Antônio, assente no princípio de ver movimento, criação de um movimento, ver para crer. Ver para crer assente na Santíssima Trindade, o que eu chamei também na Santíssima Trindade da Justiça. Porque quais são a Santíssima, no meu conceito, a Santíssima Trindade da Justiça? O juiz, o advogado e o jornalista. São esses três pilares que qualquer sociedade necessita para viver. Iria desenvolver todo o resto das minhas intervenções à base deste conceito. Coronavírus surpreendeu-nos a todos. Interrompi e espero aí para o princípio de maio, finais de maio, poder regressar com esta temática, uma vez que tudo aponta que as questões do coronavírus devam ficar já para trás. Nosso país venceu esta primeira batalha. Agora temos que preparar para os próximos passos, porque este empenho, esta batalha trouxe-nos desafios bastante e ousados. Um deles agora é o desafio económico. Segundo os estudos das Nações Unidas para a África, Santo Tomé e Príncipe terá um decréscimo econômico de cerca de 35%. A nossa situação econômica, que já por si era difícil, torna muito mais difícil. Os nossos parceiros hoje já não estão tão disponíveis
como estavam antes para apoiar. Impõe-nos desafios muito duros, muito difíceis. Impõe uma liderança muito mais forte do que até agora nós temos vindo a assistir em São Tomé e Príncipe desde os anos 75. Acho que é pela primeira vez que nós teremos, que as nossas lideranças terão um desafio muito, muito, muito duro e muito sério a enfrentar. O que exigirá de todos nós maior compreensão, maior sentido de responsabilidade individual e coletiva. Vi e fiquei com alguma satisfação que nós demos os primeiros sinais de querer fazer uma retoma econômica através da agricultura. É salutar. Agora, é preciso que tenhamos aqui mesmo na agricultura, é preciso que o nosso plano seja mais ousado, seja um plano forte, um plano assente numa estratégia mesmo vencedora. Penso que devemos, a partir daqui, repensarmos o parcelamento das terras que se fez. Acho que é um momento para nós refletirmos muito bem na questão da distribuição das terras que se fez em São Tomé e Príncipe. É preciso tomar algumas medidas. Provavelmente pode ser muito interessante nós tentarmos a pensar um pouco no cooperativismo, a criação de cooperativas em que as pessoas possam vir a trabalhar e entregar os seus bens a alguém que possa os vender e as mais-valias serem divididas dentro do conceito de cooperativa, mais do que aquele parcelamento. O mundo todo foi para em parcelamento. São Tomé e Príncipe, nós seguimos para o parcelamento e temos consciência do que resultou. A nossa economia completamente destruída, as roças estão como estão, as pequenas parcelas entregues também estão como estão. Provavelmente pode ser um momento para que as autoridades de São Tomé e Príncipe pensem no parcelamento das pequenas parcelas. Se for preciso retirar parcelas a pessoas que as têm, sem delas fazer qualquer uso, que tenhamos coragem de a fazer. Uma outra medida que o coronavírus, coronavírus nos impôs, a telescola ou o teleensino. Claro que nós não estamos preparados, não estivemos preparados, como sociedade alguma esteve preparada. Tivemos que avançar com uma solução intermédia de teleensino, não vou chamar de telescola, teleensino. É de salutar esta iniciativa. Poderão muitos dizer nem todos têm acesso, mas pelo menos alguns têm acesso. É o que se pode fazer, também saúdo esta iniciativa. Tudo isto para dizer-vos o quê? Eu estou aqui a preparar, dentro do conceito que já vinha desenvolvendo, uma série de iniciativas deste género para falar do país e o futuro. Para falar do país e os desafios que o país tem e os meus conceitos. Eu, inclusive, este tempo de quarentena foi para mim bastante bom. Deu para ler uma série de livros que eu na altura tinha, que era para vos apresentar. Não vou apresentar agora, mas de toda forma direi um deles que eu tinha, que era nós, como íamos começar o ano naquela altura, tinha em perspectiva apresentados como o Estado gasta o nosso dinheiro. Isto tinha que ver com o orçamento tinha sido aprovado e queria falar à volta disto, não foi possível, vou falar brevemente. Tinha aqui também Como se faz um povo. É um livro muito interessante e neste momento em que nós atravessamos também é muito interessante nós entendermos como se faz um povo. É um livro, embora com algum tempo de edição, mas é um livro muito interessante. Tive a oportunidade de os ler todos os que eu vou apresentar aqui, já tive a oportunidade de os ler. Vou, durante esta quarentena, e vou-vos falar deles nos próximos tempos. Tinha aqui também A Política dos Muitos, Povo, Classes e Multidão. Porque reparem que nós santomenses temos ouvido falar
muito de classes, não é? Nós gostamos imenso do conceito de classe, por isso vou-vos falar da a política dos muitos, povo, classes e multidão. Preciso para nós compreendermos todos esses conceitos. Vou apresentar também este bastante antigo, Educação para a Cidadania. É um livro cujo prefácio penso que é do ex-presidente Jorge Sampaio, mas é um livro muito interessante que eu acho que nós poderíamos utilizar a nível da educação em Santo Tomé e Príncipe. Da Prata, na editora, dos meus amigos que me deram na altura quando saiu a edição, eu penso que nós poderíamos utilizar isto até neste ensino, teleensino que nós decidimos implementar. Era um livro muito interessante, porque nós precisamos, de facto, construir em Santo Tomé e Príncipe a cidadania. E por último, dos que eu tinha preparado e que pude ler, e que brevemente vou-vos falar sobre eles, é para onde vão os valores. Este fala sobre princípios, ética, moral e todos os conceitos que nós temos vindo a perder, ou pelo menos o pomos em causa em Santo Tomé e Príncipe. Também irei falar sobre este conceito. Vou falar vou apresentar os livros nos diferentes programas que irei trazer aqui para vos falar. Vou falar sobre os desafios que nós temos para a educação. Vou falar, no meu entender, o que é que deve ser a nossa política para a habitação. Vou falar, no meu entender, o que deve ser a nossa política para a industrialização do país, a energia do país. Vou-vos falar de todos estes conceitos, no meu entender. Aqui são as minhas ideias. Não sou o dono do saber, nem procurarei nunca sê-lo, como qualquer um de nós. Todos os cidadãos, todos nós temos direito às opiniões. Eu sei que alguns não vão concordar ou vão estar desgostosos com a minha intervenção, vão achá-la oportunista, mas eu acho que eu tenho responsabilidades, darei o meu contributo da forma que eu bem entender. Poderão não ser tido em conta, mas pelo menos estou descansado de que procurei transmitir algum dos conhecimentos que tive oportunidades de adquirir. Outros também tiveram. É para uma partilha, só os vou trazer para uma partilha de ideias. Vou lançando as minhas. Isto para muito breve, são coisas que eu vou trazer para muito breve aqui. Estive a preparar este tempo, em que entretanto segui a problemática, como todos nós seguimos a problemática do coronavírus, com bastante preocupação. Estamos no bom caminho. O desafio que o país tem hoje são desafios econômicos. É questão coronavírus. Devemos, tal e qual como todo o mundo hoje já está a encarar o coronavírus. Reparem que em várias partes do mundo as economias já estão a abrir. Dou-vos o exemplo, cá em Portugal, os supermercados já começaram a ter os horários normais. Claro, sempre com as medidas de precaução. As creches abrirão para a semana. Já para a semana abrirão as creches. O ensino a partir do 12º ano deve começar aulas presenciais, devem começar já até final, mais tardar, até final de maio, devem começar as aulas presenciais. As aulas presenciais porque é toda a parte prática. Estes são, a Alemanha começou a abrir também, a parte econômica. A própria Espanha, a França, o país mais afetado pelo coronavírus, hoje começou o desmantelamento de alguns hospitais de campanha que tinham montado. São excelentes sinais. Nós sabemos que o vírus continua e vai continuar por algum mais tempo. Não há vitamina, não há vacina. Pelo que nada mais se pode fazer. O intermédio de tudo isto é nós não pormos a economia em causa. Porque sem economia, ou seja, não morremos da doença, mas morremos da cura. E por isso é que
Todos esses países hoje estão com as suas ações. Eu estava aqui a ver, estou a ver aqui, se eu tiver aqui alguma, se alguém me puser aqui alguma questão, tentarei responder em 2 ou 3 minutos, para não tomar muito tempo mais vosso, que neste momento tenho outros assuntos para tratar. Penso que ninguém me pôs questões nenhumas, onde posso encontrar os detalhes desta campanha. O Arnaldo pergunta-me da campanha que nós estamos a fazer. De toda forma, as fotos, os vídeos estão a ser partilhadas, mas mais informações, Arnaldo, eu poderei mandar-te por mensagem privada. Mas se for nos vários grupos onde os santomenses andam, nós temos vindo a divulgar as várias ações. Se estiver em Santo Tomé e Príncipe e quiser participar, basta falar com a Elizabeth Carvalho, que está lá. Eu estou aqui nas diásporas como fonte de contato. Mandarei esta informação. Boa tarde, tudo bem por aí? Boa tarde, muito bem. Um texto muito oportuno. Penso que todos aqui só estão, pronto, basicamente só estão a saudar. Não me ponham aqui nenhuma questão. Repito, para tentar finalizar já esta minha intervenção, que já vai longa. Questões económicas. O país precisa muito rapidamente encontrar saídas económicas. Precisa encontrar respostas sociais, porque esse tempo foi duro para muita gente, sobretudo para os trabalhadores individuais, os trabalhadores privados. É preciso nós encontrarmos resposta muito rápida para pôr o nosso empresariado, os nossos empresários a funcionarem, precisam reatar o empresariado santomense, que já vinha com grandes dificuldades. Hoje acredito que estarão em piores condições. É preciso que o governo encontre soluções internas, externas, de apoios para o empresariado santomense. O empresariado santomense necessita que o governo ponha nas suas mãos, vou usar o termo nu e cru, dinheiro. O Estado tem que encontrar forma de pôr dinheiro na mão dos empresários. Se nós não pusermos no imediato dinheiro na mão dos empresários, vamos estar condenados, vamos condenar o país. Não sei como, não tenho a mínima ideia como, mas é preciso que nós encontremos. É preciso que o Estado ponha. O Estado tem o banco, o BISTP, tem que encontrar mecanismo, tem que encontrar parceiros externos para financiar projetos estratégicos de desenvolvimento de Santo Tomé e Príncipe através dos empresários. É preciso que nós passemos o conceito de empreendedorismo. Pensar que o empreender não é só dar aos jovens algum dinheiro, algum capital para iniciarem pequenos negócios. Não. O empreendedorismo é muito mais do que isto. O empreendedorismo até nos nossos próprios trabalhos, a forma de trabalhar. Temos que saber empreender nas formas de trabalhar. É preciso que o empreendedorismo passe também, que os empresários que estão em função em Santo Tomé e Príncipe passam a ter acesso a qualquer verba para empreender. Chamemos outra coisa qualquer. Mas os empresários santomenses, é urgente que os empresários santomenses tenham acesso a fundos. Se os empresários santomenses não tiverem acesso ao fundo, nós, o país, estaremos condenados. É preciso medidas sociais, medidas sociais, para nós satisfazermos aquelas pessoas que perderam os seus negócios, os seus empregos, e muitos outros perderão. Nós temos 4 ou 5 bancos em Santo Tomé e Príncipe. Acho que o Estado tem que encontrar um mecanismo para pôr aqueles bancos, de fato, ao serviço da sociedade. É preciso que nós ponhamos empresas como a EMAI, o BISTP, a CST e a Enaport. Empresas com receitas próprias e algumas delas com receitas robustas, têm receitas bastante robustas. É preciso que nós tenhamos coragem de as pôr a trabalhar para o país. Estas empresas, as financeiras, elas têm que trabalhar para o país nesta altura. CST, ela deve trabalhar para o país. A CST tem receitas astronómicas que podem perfeitamente ajudar mais o Estado nesse esforço de guerra que nós estamos a enfrentar. Eu espero que estas empresas, de facto, os gestores destas empresas tenham coragem
de assumir a responsabilidade social que têm e elas têm que saber que as receitas que têm não é só para enriquecer os bolsos dos seus administradores, não é só para dividir, para os dividendos serem também para os seus acionistas, não, é também para participarem no esforço da sociedade. Não tendo mais questões, é isto que eu trago nesta resenha muito curta, desejando a todos continuação de bom fim de semana, que o tema que nos dividiu bastante, o coronavírus, entre no imediato, no passado, e que nos unimos à volta de São Tomé e Príncipe, um país, um só povo, uma só cultura. Que todos os nossos esforços possam vir para aí, quer nós que estamos na diáspora, quer os que estão no país, e querem as autoridades, e que as autoridades, de facto, venham a conseguir congregar todos nós para o bem de São Tomé e Príncipe. Não havendo mais questões, um bem-aja a todos. Deus abençoe São Tomé e Príncipe. Um abraço.